Rapaziada, imagina um mundo onde o Shisui Uchiha sobrevive, onde ele escapa da emboscada do Danzo e mesmo perdendo um olho, ele fica do lado do seu melhor amigo, Itachi, onde aqui ele não se joga do penhasco, e essa simples mudança de rota ia ter um impacto absurdo em toda a história de Naruto. E hoje a gente vai explorar esse IC que vai transformar tudo e principalmente ter uma visão mais profunda de um universo alternativo onde um dos Uchihas mais importantes sobrevive. Como a gente sabe, o Shisui era um dos ninjas mais promissores da Vila da Folha, até sendo reconhecido como um prodígio entre os Uchihas. O próprio poder dele era temido pelos mais experientes. Até o momento, ele era o único usuário conhecido do Kotoamatsukami, um genjutsu tão avançado que podia manipular a vontade de qualquer um sem que a pessoa sequer percebesse. E era com esse poder que ele estava pretendendo impedir o golpe de estado dos Uchihas. Aí você me pergunta, como que ele ia fazer isso? Controlando o Fukaku, o líder do clã, e fazendo todo mundo se acalmar, principalmente os Uchihas mais nervosos antes que a rebelião explodisse. Mas aí entra quem na situação? Entra ele. Entra o Danzo, que interfere nisso tudo. Ele rouba o olho direito do Shisui e impede ele de concluir esse plano. Aí tem aquela cena onde o Shisui dá o olho pro Itachi, ele confia o olho esquerdo dele pro seu melhor amigo e morre. E é interessante porque a partir desse ponto, desse ato, desencadeou vários eventos. E lá na frente terminou com o massacre do clã Uchiha, no trauma do Sasuke, no exílio do Itachi, na própria fundação da Akatsuki como ameaça mundial e em praticamente toda a tragédia que a gente conhece. Mas e se o Shisui tivesse escapado? Se ele sobrevivesse e escolhido outro caminho, mesmo ferido, ele podia ir lá e se reunir com Itachi e os dois juntos podiam planejar uma nova abordagem, um novo plano, se infiltrar no clã, acalmar a rapaziada mais radical por dentro e ao mesmo tempo pressionar o Hokage, o Hiruzen, para dar uma segurada assim nos conselheiros da vila, principalmente no Danzo. E isso ia funcionar por quê? Porque o Shisui era muito respeitado entre os Uchihas e com ele vivo tinha uma chance real de evitar o golpe de estado dos Uchihas sem derramar uma gota de sangue. Só que para esse plano pudesse acontecer, ia precisar de três coisas aqui fundamental: tempo, paciência e influência. Que o Itachi e o Uchiha podiam conseguir isso, e consequentemente essa rebelião podia ter sido dissolvida, e por fim não aconteceria o massacre. E agora a visão geral é: um clã salvo, o Sasuke ia crescer com os pais dele vivos, com Itachi ainda como seu irmão herói, e agora o Shisui como uma figura constante perto dele. O Sasuke não ia se tornar aquele garoto obcecado pela vingança, nem abandonaria a vila, e muito provavelmente o Naruto e o Sasuke cresceriam como rivais saudáveis, e não como um reflexo distorcido um do outro com traumas, pelo menos assim, do lado do Sasuke. E não para por aí, por quê? Porque com a sobrevivência do Shisui, por um lado ia ter impedido que o Itachi carregasse todo aquele peso do massacre Uchiha, mas por outro, o Itachi não ia conseguir despertar o Mangekyo Sharingan, já que na linha original isso só acontece depois da morte do Shisui. Então o Sasuke, consequentemente, também não ia ter o gatilho necessário para despertar o seu próprio Mangekyo. Ou seja, o clã e os principais ninjas como Sasuke e Itachi iam manter os Sharingans comuns deles, não alcançando o poder do Mangekyo. E queira ou não, ia ser um mundo mais equilibrado, só que ao mesmo tempo com menos poder destrutivo. Mas também tem a consequência do Shisui vivo em relação a Itachi. Porque assim, o Itachi não ia precisar se infiltrar na Akatsuki como espião. Em vez disso, os dois podiam simplesmente trabalhar protegendo a vila em tempo integral, como os protetores realmente da vila. E quando a Akatsuki começasse a se mover, capturando os Jinchuriks, os dois Uchihas podiam entrar em ação e liderar várias operações de inteligência, assim como o Jiraiya, e combater a Akatsuki diretamente. Por exemplo, o Kotoamatsukami podia ser usado como estratégia para desestabilizar os líderes como o Nagato ou manipular outros ninjas chaves da Akatsuki para impedir um possível confronto dentro da vila. Agora, rapaziada, imagina a quarta grande guerra ninja com o Shisui no campo de batalha. Ele ia ser uma peça assim fundamental para essa guerra
ter terminado bem antes, porque ele ia ter sido uma arma secreta contra o Edo Tensei, enfrentando zumbis revividos com pleno controle de genjutsu dele, além do combate corpo a corpo, e talvez até ele fosse capaz de deter o Kabuto sozinho, sem precisar, na linha original lá, o Itachi ser revivido, ou então, com toda a experiência que ele tinha, ele facilmente poderia liderar uma das unidades de elite ao lado do Kakashi, Gai e outros Jounin. Agora outra situação interessante para colocar o Shisui. Com o Jiraiya sempre em missão e o Kakashi sobrecarregado, o Shisui poderia se tornar o mentor do Naruto, porque ele tem características de ser um cara calmo, que entende o sofrimento alheio, tem paciência e no geral ele entenderia como ninguém o sentimento de isolamento que o Naruto tinha. Talvez o Naruto aprendesse mais sobre estratégia no campo de batalha, controle emocional muito antes, e ele tendo essa base, talvez o Naruto despertasse o modo sábio mais cedo. E com esse controle emocional, talvez ele nunca liberasse tantas caudas da Kyuubi de forma descontrolada. Outra coisa é que o Shisui também representaria a chance de derrubar o Danzo por dentro do sistema, que foi assim, uma coisa que nem o próprio terceiro Hokage, o Hiruzen, o véi, conseguiu fazer em vida. Se ele mostrasse tudo que o Danzo fez, principalmente o roubo dos Sharingans ao conselho, talvez o Danzo fosse removido da posição que ele tinha e ser condenado por isso tudo. E agora, sem ele, vários planos, por exemplo, obscuros que levaram a dor de muitos, a destruição, é quase provável que não aconteceria. Mas beleza, aqui eu já mostrei o cenário, pontos positivos, só que ia ter o lado ruim disso tudo também. Com o Shisui vivo, a dor do Itachi seria menor. Mas você pode perguntar, então é melhor isso daí? Não, porque sem dor talvez não tivesse uma evolução extrema. O Itachi não acessaria o nível de poder que ele alcançou na linha do tempo original. E isso também vale para o Sasuke, porque sem o trauma, sem o ódio, talvez ele nunca se tornasse forte o bastante para rivalizar com o Naruto. E o Naruto, sem um rival tão absurdo do lado dele, puxando ele, talvez ele não tivesse encontrado a sua verdadeira motivação. Ele não se esforçaria como na linha do tempo original, porque ele não teria alguém ali para rivalizar. No final, rapaziada, a verdade é que o mundo de Naruto é movido pela dor. Por um lado, a tragédia sempre molda os heróis, e por outro, impulsiona os vilões e gera as batalhas, os conflitos que faz com que a história avance. Se o Shisui tivesse sobrevivido, é provável sim que muita gente que morreu ia continuar viva até hoje, mas talvez os mesmos ninjas que a gente acha tão brabo assim com os poderes de escala global, com um passado absurdo, não cresceriam tanto. Mas o da hora desse quadro aqui é imaginar isso mesmo, como que seria esse universo, um mundo assim, que o clã Uchiha tá vivo, com o Sasuke ao lado do Naruto, com o Itachi como símbolo da paz e o Shisui, para finalizar, como o elo que salvou tudo. Mas e você, o que você acha de tudo isso? O Shisui devia ter sobrevivido ou tudo que aconteceu com ele, toda a tragédia, foi necessária, foi fundamental? Ou também ele podia ter evitado isso? Comenta aí, compartilha esse e se com seus amigos, outros fãs de Naruto, e se quiser, coloca aí embaixo outro e se que eu vou estar olhando e futuramente fazendo essa linha do tempo alternativa. Até o próximo vídeo, valeu gente!